E, irmãos, essa palavra aqui que Deus me deu, e foi uma palavra que Deus veio trabalhando bastante. E Deus falou muito comigo, e sabe aquela palavra que é tipo um tapa na cara, assim que você acorda? A palavra de hoje vai ser assim, para a gente acordar. Vai ser uma palavra que não é palavra popular, não é palavra que a gente prega e a igreja enche por causa dessa palavra. É aquela palavra que a igreja, ela se enche. Porque o Pai que ama também nos corrige, amém? Vamos começar primeiro, eu queria que você lesse o que está escrito aqui. E a parte de baixo diz aqui? Ajustando o foco. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui é uma câmera. Na câmera, quando a gente faz foto, a gente tem que sempre acertar o foco. Porque o que acontece se a gente erra o foco? A gente acha que está chegando lá, acha que a foto vai sair da hora. Aí quando você olha na câmera, você não vê o rosto da pessoa, imagina? Imagina uma festa de casamento, aquela hora que o noivo vai pôr aliança no dedo da noiva, sair desfocada a foto. Você estava ali quase lá, mas aí perdeu o foco. Pode passar a primeira imagem, pastor. A palavra de Deus vai falar algumas coisas conosco hoje. Quem consegue ler o que está escrito ali? O Deus do ventre. Abre a tua Bíblia em Filipenses 3, versículo 17, amado. Filipenses 3, versículo 17. Quando você achar, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Vamos orar, amado. Pai, em nome de Jesus, nós entramos mais uma vez em Tua presença agora em oração, Pai, pedindo a Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, que a palavra aqui hoje venha de Ti, Senhor, como sempre vem. Que não seja palavra de homem, Senhor, que não seja entendimento humano meu, mas direto do Senhor, Pai. Que eu seja apenas o mensageiro da Tua palavra, Senhor. Que eu seja apenas o meio, porque o Senhor é o fim, Senhor. Em nome de Jesus. E se neste lugar houver algum espírito maligno para roubar a palavra, desde já você está repreendido em nome de Jesus. Satanás, você não tem lugar aqui nesta casa, porque aqui é casa de oração, aqui é a casa do Senhor, e onde a luz, as trevas não habitam, em nome de Jesus. Querido, leia lá comigo, Filipenses 3, verso 17, diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou estômago em outras versões. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, tem muita gente que vem para a igreja. Hoje a população de cristãos evangélicos está crescendo bastante. Só que também cresce junto com isso o número de pessoas que são cristãs, evangélicas, mas não são do Senhor. Opa, é possível isso? Com certeza. Você pode se dizer cristão, ter o título de cristão, mas não viver como um cristão. A palavra vale muito pouco nesse sentido. O título vale muito pouco. O título pastor, o título ministro de louvor, isso não vale nada. O que vale é viver como um pastor, viver como um ministro, viver como um servo de Cristo.
Amém? E há muitas pessoas, irmãos, e você vai com certeza pensar e achar alguém assim, infelizmente, que vem para a igreja não por causa de Cristo, mas vem para a igreja por causa daquilo que Cristo pode te dar. É ou não é, irmãos? Tem gente que vem para a igreja não buscando o abençoador, buscando a bênção do abençoador. É evidente que Deus, como nosso abençoador, nos abençoa. Mas sabe o que está errado? O foco está na bênção. O foco está naquilo que eu preciso. Eu preciso de Cristo. O foco tem que estar lá, mas não, muitas vezes aonde está o foco? Naquilo que Ele dá. Se eu falar aqui para você a palavra prosperidade, 90% atrela prosperidade a o quê? Dinheiro, bens materiais, atrela a posses. Isso também é ok, mas isso é a menor fatia da palavra. Prosperidade ela é muito maior. Alegria é prosperidade? Paz é prosperidade? É. Mas hoje se criou uma cultura de quê? De Deus, aquele que dá. Deus que dá. Se Deus não der, troca aí que está com defeito. Eu só busco Deus pelo que Deus faz para mim. Afinal de contas, se Ele não fizer, tem outro que deve fazer. Então aí, se a gente está nessa pegada de eu preciso, claro, você precisa, eu preciso, todo mundo precisa. Mas eu quero que você entenda hoje que o seu foco não pode estar em buscar a Deus pelo que você precisa. Tem gente que nessa de buscar a Deus pelo que precisa, acaba achando Deus também. Mas a chance de nós, que somos dele, estamos com ele, mudarmos o foco, é muito fácil. Atente, irmãos. A palavra disse aqui, no versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles está no ventre, nas suas necessidades pessoais. A glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas da terra. Irmãos, o que a palavra diz? Pensai nas coisas que são de cima, do alto, e não nas que são da terra. Ajuntai tesouros aonde? Nos céus, e não na terra. Aí você vai falar assim, mas aí o Luizinho tá louco também, eu preciso de coisas, eu preciso ter coisas também. É claro, Deus vai te abençoar nas coisas que você precisa, que você vai fazer também. Mas se o seu foco for o que você precisa, você está com o foco errado. E hoje em dia, o ser humano, com o tempo cada vez mais escasso, só foca nas suas próprias coisas. Ninguém tem tempo para o próximo. Então a gente, nessa ânsia de fazer as coisas, de sempre estar correndo, a gente só pensa na gente e só pensa nas coisas que a gente precisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, está vendo aí? Eu preciso. Deus deve olhar e falar assim, eu sei que você precisa, cabeçudo. Calma. Eu estou no controle ou não estou no controle? Então faz igual Jesus, descansa no barco. Se Ele está junto, descansa. Só que aí você tem que refletir. Ele está junto? Você tem vivido de maneira que Jesus ande ao seu lado? Porque Ele sempre quer, Espírito Santo está sempre do nosso lado. Mas o Espírito Santo consegue entrar em todo lugar que você tem ido? Ele sempre está com você, é evidente. Mas deixa eu colocar de uma outra forma. O Espírito Santo, você convidaria o Espírito Santo para entrar em certos lugares que você tem entrado hoje? Eu poderia convidar? É para a gente pensar. E é o Espírito Santo que vai tocar na tua mente, no teu coração, para que você se lembre de coisas. O diabo nos acusa. Viu você e tal. O Espírito Santo ele lembra por quê? Porque ele convence da justiça e do pecado. O Espírito Santo nos lembra para a gente se corrigir. Não é aquele que aponta o dedo e fala, pecador. O Espírito Santo é aquele que fala, ei, você está caminhando no pecado.
Está na hora de voltar. Esse é o propósito de Deus. Tirar a gente do caminho do pecado e trazer a gente de volta para Ele, para o caminho da salvação, amém? Abre lá a tua Bíblia em Mateus 6, verso 26. Glória a Deus. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que vão se vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, igreja ponto. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar, completa comigo, o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas, aleluia. Ele diz aqui, seu pai está cuidando de tudo, mas se você tiver com o foco errado, não adianta. Buscar em primeiro lugar o reino, não é buscar as coisas e depois o reino, porque quando você busca coisas, não sobra tempo para o reino. Quando você busca só suas coisas, o reino fica em segundo lugar, e não dá para o reino ser segundo lugar. Não dá para inverter a ordem, amado. Então, primeiro ponto de hoje: busque a Deus, não busque o que Deus dá. Busque o Salvador, a salvação dele, não o que ele é capaz de fazer. Ele é Deus do impossível, amém. Mas se você só ficar buscando o que ele vai fazer, você se torna um egoísta, você se torna um interesseiro. Não seja interesseiro com Deus. Misericórdia, exatamente. Próxima imagem, pastor. Você consegue ler o que está escrito aqui? Quem sabe o que é meritocracia? É fazer por mérito, por merecer. É sempre pelas minhas ações. Meritocracia seria, por exemplo, assim: eu me esforço no meu trabalho, eu me dedico, então eu mereço ganhar um aumento salarial. Isso seria uma meritocracia, seria a política do mérito, beleza? E barganha, o que é? É o toma lá da cá. Tem toma lá da cá com Deus? Será que não tem? Será que a gente não tem visto muito por aí? Assim, eu faço um contrato com Deus. Se eu fizer minha parte nesse contrato, se eu vier na igreja, se eu orar pelos irmãos, se eu for na rua, na ação social, Deus tem de me abençoar. É ou não é? Deus tem de me abençoar se eu faço tudo isso. Irmãos, entenda quando eu dizer assim para você: Deus não tem de nada. Ele é Deus. Claro que nós devemos, da nossa parte, obedecer a palavra, devemos cumprir as coisas, mas Deus continua sendo soberano e Deus.
Às vezes você está querendo alguma coisa, está lá se esforçando, porque quando a gente precisa de algo, a gente se esforça com Deus, fala a verdade. Se está tudo beleza, a maioria das pessoas dá aquela sentada. Agora, quando o negócio está pegando, o bicho está pegando, aí a gente começa a orar, aí a gente jejua, aí a gente começa a lembrar que tem Bíblia para ler, é ou não é? Aí você está no carro, aí você fala, é melhor eu pôr um louvor, né? É verdade, a gente faz isso, né? E aí a gente faz isso pensando o quê? Bom, se eu fizer essas coisas, eu consigo manipular Deus a meu favor. Então eu consigo fazer com que Deus haja da forma que eu espero. Afinal de contas, eu mereço. Eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Aí no exemplo crente é assim, aí quando eu estava ajudando ela a atravessar a rua, a hora que acabou eu dei um bilhetinho da igreja, chamando ela para vir na igreja. Eu comecei a orar agora. Agora, antes eu não orava, agora eu estou acordando às 3 horas da manhã para orar. Oh Deus, a fila de madrugada é menor, não é? Deve ter menos gente orando, eu estou aqui. Então por isso, Deus, você tem que me abençoar, olha eu aqui fazendo a minha parte. Deus, Ele não nos abençoa só por isso. A gente tem que obedecer, isso é fato, isso é óbvio. A gente tem que cumprir a palavra. Mas a gente não pode achar que a gente está manipulando Deus, fazendo da forma que a gente quer que Deus haja. Porque assim, o não de Deus também é resposta. Só que tão difícil ouvir um não, não é? Você está querendo uma coisa, está buscando e Deus fala não. Se você ainda ouve não e fica de bico a gente fica um tempinho, né? Porque ninguém gosta de ser contrariado. Mas se você fica de muito tempo de bico ainda, você precisa dar uma pensada aí o que está acontecendo. Porque ou é Deus soberano ou não, ou é você soberano. Abre a tua palavra em Lucas 15, verso 11. É como aquele pai que tem uma fortuna e eu me aproximo dele só para pegar a herança. E eu acho que tem um caso assim na Bíblia, não tem? E esse aí é bem conhecido. Glória a Deus. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, todo o recurso, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me então como um dos seus trabalhadores. E ele, se arrumando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o pai olhou para ele e avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, e ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele chamou um dos empregados e perguntou: o que é isso? E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar.
Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muitas vezes nós somos os dois filhos. Muitas vezes a gente é o primeiro filho, sabendo do que Deus é capaz de fazer, e aí a gente vai buscar Deus pelo que Ele pode fazer. Aí a gente só quer a herança do Pai, a gente se aproxima dEle pelo que Ele faz, pelo que Ele dá. Esse foi o primeiro ponto que a gente disse. Mas muitas vezes a gente é o segundo filho, sabe por quê? A gente fala: peraí, eu estou tanto tempo com o Senhor, e comigo não aconteceu, mas aconteceu com Ele. Eu tenho 10 anos de igreja, nasci em berço evangélico, e não recebi aquilo que eu tanto tenho buscado. E aí o irmãozinho, que chegou agora, nem se batizou ainda, recebeu uma bênção grandona e eu não. Afinal de contas, eu mereço. Não é dessa maneira, irmãos. Porque se fosse por merecimento, a gente estava tudo no inferno. A gente ia para o inferno. Porque nada que a gente possa fazer de tão bom que nos colocasse no critério de Deus, humanamente dizendo, que Deus falasse assim: meu céu, cara, você merece o céu. Pensa na pessoa mais bondosa que você já conheceu. Pensa aí. Mesmo essa pessoa, vamos colocar um exemplo aí histórico, que eles falam da Madre Teresa, né? Ela, que fez o que fez, por exemplo, não merece o céu, por suas próprias forças, pelo seu mérito. Nós vamos ser salvos não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Ele foi digno, Ele merece. Então, quando nós nos achegamos a Ele, aí a gente passa a ser digno, merecedor, mas não porque há mérito em nós. Porque se a gente for por isso aqui, meritocracia, não dá. Deus não é um Deus de meritocracia, sabe por quê? Porque se fosse desse jeito, é como eu disse, a gente não mereceria a salvação. Ele não diria aquelas coisas que a loucura dele é mais sábia que nós. O que Deus faz é contra a lógica. Os menores serão os maiores, aquele que mais ama, mais serve. A lógica dele é oposta, não é merecimento. Então, irmãos, quando a gente chegar na presença de Deus, vamos baixar a crista, porque a gente não merece nada. Ele continua sendo o Rei da Glória. Vamos parar de entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Parar de achar que quando Deus está falando, é só o pregador que está aqui em cima que está falando, não é Deus. Se você está num júri, num tribunal, o juiz está falando com você, ai se você estiver mexendo no celular na hora que ele está falando. Ou ele está falando a sua sentença, e aí a pessoa do lado está te cutucando, dando risada. Deus está falando. Não é o Luizinho que está falando aqui. Não é o PR Luiz, como diz o pastor. É Deus. Eu só sou a carcaça aqui. Tanto que metade das coisas que eu estou falando aqui não estava no esboço. Que a gente ora: Deus, age da tua forma. Fala. Eu não tenho que falar nada. Afinal de contas, você não veio aqui para me ouvir. Se você quisesse ouvir alguém inteligente, você ia comprar uma biografia aí do Bill Gates, de alguém assim. Não o Luizinho. Quem é o Luizinho? Então, irmãos, não faça essa barganha com Deus. Eu mereço, agora eu comecei a jejuar, não. Temos de fazer isso sim, usar as armas da luz. A Bíblia diz isso. Temos que andar mais em espírito.
Porque quando a gente faz isso, a gente anda mais em espírito. Mais em espírito, estamos mais sensíveis à voz de quem? De Deus. Aí a gente age certo. Beleza? Essa imagem que não dá muito bem para ver, era aqui, ó. É uma mão com uma caneta e um contrato. Porque às vezes a nossa relação com Deus é assim, é contratual. Eu faço a minha parte, Deus tem de fazer a dele. É assim. E a gente pensa isso muitas vezes sem perceber. Por isso, hoje a gente está voltando para o foco, amém? Abre lá em Romanos 5:8. Glória a Deus. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, não há nada de mérito que a gente possa fazer hoje para Deus nos amar mais. E também não há nada que a gente possa fazer que faça Deus nos amar menos. Fala assim, pô, mas eu sou todo errado. Sim, mas Deus te amou dessa maneira com Jesus quando a gente ainda estava no pecado. Se nessa circunstância, pecado deliberado, Deus amou a gente, imagina agora que a gente fala assim, pô, eu preciso de médico, eu preciso ser curado. Deus nos ama. Mas também não há nada que você possa fazer, agora vou fazer isso que eu vou ser o queridinho de Deus. Deus vai me amar mais agora, se eu começar a orar mais. Não. Deus te ama incondicionalmente. Incondicionalmente é não importa. É uma decisão dele. Ele decidiu amar. Ele escolheu fazer isso. Não depende mais do que eu faça. Depende do que ele já fez. Glória a Deus. Pode passar o próximo, pastor. Irmãos, esse aqui, eu vou, sabe aquela quando tem na rede social a hashtag para cego ver, que você descreve o que está na imagem? Eu vou fazer isso agora porque não dá para a gente ver. Está dito ali, o Deus da... Isso aqui é um braço arrepiado, tá? E aqui está escrito, o Deus das sensações. Hoje, irmãos, e lembre-se que é uma palavra para a gente refletir e deixar o Espírito Santo nos tratar. Amém? Deixar o Espírito Santo nos moldar. Há hoje, irmãos, um número gigantesco de igrejas pentecostais e neopentecostais. Beleza? Que acreditam nos frutos, nos dons. Amém. Nós também. Mas o que tem acontecido por conta disso? Há muitas pessoas buscando o Deus da manifestação. Por exemplo, há muitas pessoas que você chama para vir aqui na igreja, na Ponto Igreja, e às vezes a pessoa pergunta, mas lá tem milagre? Mas lá tem gente orando em línguas? Mas lá tem gente que grita e tal. Tem ou não tem? Tem. É errado, irmãos? Não. Mas eu quero te dizer uma coisa. É errado você buscar a Deus por isso. É errado você buscar as sensações. Por exemplo, teve o louvor. Arrepiei hoje no louvor. Oh, glória, que bênção que foi o louvor. Aí no outro dia você não arrepia no louvor. Aí eu falei, o culto está morno hoje. Ou até aquela coisa assim, o ministro deve estar em pecado, né?
a gente não pode buscar Deus pelas sensações, amado, porque as nossas sensações e as nossas emoções, elas nos enganam. Se você está num dia legal, num dia que tudo está dando certo, você vem para a igreja mais empolgado. Você teve uma apresentação no seu trabalho lá que você teve que fazer, você mandou bem na apresentação, aí você vem para o culto, você vem felizão, aí você pula, você adora, só que você levou uma bronca do chefe um pouco antes de vir para o culto, aí a pessoa vem mais arrumadinha, aí Deus manda uma palavra assim, aí fala, ó, se corrige, aí fala, a culpa é minha mesmo. O que eu estou querendo dizer, irmãos? A gente tem visto hoje muita gente procurando os milagres de Deus, mas não buscando o Deus que faz milagres. Deus ainda faz milagre, amado? Deus faz milagres. Deus ainda faz sinais e maravilhas? Faz. Deus ainda realiza prodígios? Sim. Mas de novo, é errado a gente buscar a Deus pelo prodígio. Vou naquela igreja lá, porque naquela igreja as pessoas lá, quando o irmão ora, cai no chão. Tem mais Deus ali por causa disso. Aonde, cabeçudo? Deus não está numa igreja só porque aquela igreja tem manifestações. Tem a palavra na igreja? É aí que Deus está. Está sendo pregada a palavra, a Bíblia? Aí Deus está nessa igreja. Essas outras coisas, elas podem ser consequências. Elas podem ser um perfil. Por exemplo, tem gente que quando sente a presença de Deus é mais avivada. Tem gente que quando sente a presença de Deus fala glória a Deus, automaticamente, oh glória, e começa aquela coisa. Tem gente que quando sente a presença de Deus, fica quieto. Tem gente que ouve a palavra e aquilo toca nela, ela começa a orar em línguas. Tem gente que Deus fala com ele começa, glória, oh Pai, obrigado. Um não é mais espiritual que o outro. Sinal, chorar, porque eu me ajoelho, isso não me torna mais espiritual, mas as pessoas lá fora tendem a achar isso. E procuram a Deus nesses lugares. Então não estão procurando Deus, estão procurando a experiência, estão procurando a sensação. Aquela igreja lá, tem a galera que rodopia, então eu vou para lá, porque aquilo deve ser Deus. Mas aquela igreja que os irmãozinhos só estão lendo Bíblia, mas nem gosto de ler. Meu irmão, não é esse o critério. Não é esse o critério. Um não é mais espiritual que o outro. Mas a evidência externa faz com que as pessoas às vezes pensem isso e busquem isso. Busquem a oração em línguas, o falar, não, eu quero aquilo, não, eu preciso daquilo, não, só sou espiritual se fizer aquilo. Só que o que adianta você buscar oração em línguas se você não lê a palavra, cara? Desculpa, isso é incoerente. Quero te dar um exemplo. Quem já comeu aí acarajé? Tem dois tipos do acarajé, não tem? O quente e o frio. O cara que nunca foi para lá vai e te oferece, você quer o quente ou o frio? Aí você fala, eu quero comer quente o negócio, vai comer gelado? Aí quando você come, o que significa o quente? É apimentado que sai fogo do olho. O frio é sem ou com muito menos. Quente ou frio? Deixou de ser acarajé? Não. Pulando, orando em línguas ou quieto, deixou de ser cristão? Porque o que faz uma pessoa ser cristão não é isso. É a essência. Vocês estão me entendendo? Então o que tem acontecido, irmãos? O problema é a geração do sentir. A gente sente coisas, é claro que a gente sente. Mas é errado a gente buscar sentir e não buscar Deus. Buscando Deus você vai sentir coisas e cada um vai sentir de um jeito. Tem gente que Deus fala, por exemplo, vou usar o exemplo do meu pai.
Quando Deus está falando com ele, ele fala que ele sente um negócio aqui, ó, na barriga. É ou não é? Tem gente que é de outro jeito. Quando Deus me incomoda para falar alguma coisa, eu sinto queimar aqui atrás, ó. Aí eu falo, opa, ou eu falo, né? Às vezes você não vai sentir nada disso. E isso não faz de você menos espiritual, nem mais. Nem faz de você também falar, eles sentem coisa ali, aquilo lá também é esquisito, hein? Será? Nem para a direita, nem para a esquerda. Você sabe qual que é o problema da geração da manifestação e do sentir? A Bíblia diz assim, né, que os sinais, quem completa esse versículo para mim? Os sinais seguirão aos que crerem. Hoje em dia, se inverte essa lógica, os que crerem vão acompanhar os sinais. Então eu creio, sinal, vamos atrás do sinal. É o contrário. Os sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Então vai ter sinal. E não teve sinal, não vi alguma coisa. Não arrepiei. Não orei em línguas. Você não precisa disso. Isso é mais uma manifestação, é mais um gesto. Mas Deus trabalha em cada um conforme a multigraça dele, a multiforme graça. A graça dele é toda de uma forma em mim, de um jeito em mim, de um jeito no Lucas, de um jeito no Davi. É assim que funciona. Então, irmãos, não idolatre manifestação, idolatre a ele, o único que merece, o único que é rei. E eu quero te falar agora um problema dessa geração de hoje em dia, que muitas vezes só crê em sinal. Abre a tua palavra em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes e para enganar, se possível for, os próprios eleitos. Olha a exortação aqui. Quem são os eleitos? Estamos aqui, mas aí a gente desvia o foco. A gente começa a procurar os sinais. E aí a gente pode ser enganado por falsos cristos. Olha que curioso. Agora abre em Marcos 13, 22. Glória a Deus. Irmão, pode dar glória a Deus, não ficar bravo não. Marcos 13, 22, olha só. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível for, os próprios eleitos. É a mesma passagem, mais uma vez. E olha o complemento dessa: estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Estejam de sobreavisos. Estou dizendo isso para vocês, é o Senhor dizendo de novo, falando aqui para a gente hoje. João 20, 29. Estamos caminhando para o final agora. Glória a Deus. Ô irmão, se você está ouvindo essa palavra, aí está pensando lá como a Bíblia diz, duro é esse discurso, né? Imagina para mim, quando eu ouvi tudo isso, eu falei, eita Deus, é verdade. Deus falando e eu falando, Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. João 20, verso 29, Jesus lhe disse,
Tomé, porque me vistes, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A gente não precisa ver sinais para crer, a gente simplesmente crê. Os sinais seguirão aos que crerem, mas a gente não depende dos sinais. Nosso foco tem que estar naquele que faz os sinais. E assim, poxa, mas eu não tenho visto nada acontecer. Eu não tenho visto testemunho de gente ressuscitar. Eu não tenho visto mudo falar. Eu não tenho visto curas. Eu não tenho visto pessoas que se transformaram, pessoas que eram viciadas mudando. Eu não tenho visto isso. Eu quero ver essas coisas. O milagre, ele é a manifestação visível de Deus. E para isso você não precisa ter fé. Se você conhece alguém que era cego, aí vamos dizer que você orou pela pessoa, a pessoa começou a ver. Você precisa de fé para ver que ela está vendo? Não, você está vendo, né? A pessoa usava droga, era lá da Cracolândia. Aí ela mudou de vida. Aí ela virou um pastor. Você precisa de fé para ver o milagre? Não. Estou vendo. Então aí não precisa de fé. Mas para caminhar com Cristo precisa de fé. E para você que pode até estar pensando assim, poxa, mas eu não estou vendo nada. Eu quero te falar dos sinais que Deus já deu. E que Ele faz todo dia e você não se lembra. Só que esse você precisa ter fé. Olha o que Ele fala. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele está trabalhando, ele não parou. Ele continua trabalhando. Se você às vezes fala assim, ai, eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto que o Espírito Santo está comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa sentir nada. Ele disse, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Ele está e ponto. Ele está e ponto, eu não preciso sentir. Se eu ficar dependendo das minhas emoções, eu vou me dar mal. Se eu depender de emoção, eu vou me dar mal. Olha o que mais ele diz. Ai, mas, poxa, Deus não está vendo a minha situação, eu não estou vendo nada acontecer. Teu guarda jamais dorme. Não dorme nem cochila o guarda de Israel. Isso que eu estou falando agora são versículos, mas eu não estou falando para você abrir, porque senão a gente ia perder tempo. Todos esses são versículos da palavra. São sinais que Ele faz todo dia por nós. Você está cansado? Aí você vai dormir, né? Depois de um dia difícil. E aí Ele diz assim, ó. Ele dá o pão aos filhos enquanto eles dormem. O Senhor é o teu guarda, tua sombra, Ele está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Outro versículo. Ele te guarda de todo mal, Ele guarda a tua vida. Para de ficar com um discurso de mimimi, ai, mas Deus não está vendo, ai. Deus vê tudo, até o que você não quer que Ele veja. Ele guarda a tua chegada e a tua saída. Deus está vendo as coisas. E Ele está vendo se teu foco está mudando. Então hoje é dia de correção. É dia de deixar a barganha com Deus. É dia de deixar o mérito, achar que eu tenho algum mérito. É dia de parar de procurar o milagre, procurar aquele que faz milagre. Deus muitas vezes faz milagres visíveis também, para dar aquela acordada na gente, né? Faz você ver um milagre e você, opa, é verdade, Ele ainda faz isso. A gente tem que estar sempre acordado por essas coisas. Olha o que Jesus prometeu para a gente, né? Em verdade vos digo que
ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. E para a gente fechar, eu quero te questionar de algo. E o Senhor me incomoda muito sobre isso. E se Deus não fizer? E se aquilo que você está pedindo, está orando, está precisando, e se não acontecer? Essa palavra é palavra para a gente se alimentar de alimento sólido. A gente tem que crescer com Deus a cada dia. E se Deus não fizer? E aí? Ele continua sendo Deus? Mas e a gente com Ele? Continuamos sendo filhos dele, acreditando que Ele tem poder para fazer todas as coisas? Porque Ele pode não fazer, e cabe a Ele fazer ou não, por conta dEle. Ele é o soberano. Ele diz na palavra dEle as coisas que Ele vai fazer. Mas e se eu estou orando pela cura de alguém, e essa pessoa falece, ela não é curada? Deus não fez. E aí? Isso abala a nossa fé? Isso não pode abalar a nossa fé. Sabe qual é o nosso papel? É crer até o último segundo que Deus é capaz de fazer. Até o último momento, Ele é capaz. Se Ele não fizer, glória a Deus. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil a gente ouvir isso, porque muitas vezes a gente busca em Deus, Ele é nosso refúgio, nosso refrigério, mas a gente atrela tudo. Não, então tem que ser desse jeito. Estou orando, ele tem que ser curado, estou orando por uma coisa boa, eu quero que ele seja curado, veja que Deus fez isso e ele se converta. E se não acontecer? Deus é soberano. Deus está no controle ou não está? Está ou não está? Se Deus está no controle, então tudo que acontece na sua vida tem a mão dele, tanto para te consertar, para te moldar, quanto para te fazer crescer. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Mas é isso, irmãos. Sabe aquela música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Está no controle? Está na mão dele? Então hoje é dia de deixar na mão dele. Como? Ajustando o foco. Parar de procurar Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Como a pastora disse no início, adore a Deus pelo que Ele é. Segundo, parar de barganhar com Deus. Deus, estou fazendo minha parte, você é obrigado a fazer a sua. Não. Deus faz aquilo que é o melhor. A gente não entende o que é o melhor de Deus muitas vezes. Ele sabe. Bênção fora de hora pode ser problema. Que para a gente é bênção. Aquele velho exemplo. Um carro é uma coisa boa para se locomover? É. Um carro na mão de uma criança de 10 anos é uma coisa boa? Não. E buscar o Deus que faz sinais, não os sinais que Deus faz. Amém? Se coloque de pé no teu lugar em nome de Jesus. Feche teus olhos agora. Se você quiser no teu lugar se ajoelhar, se você quiser sair do teu lugar e caminhar, é uma oração que eu quero que você faça esquecendo de tudo, de
Todo mundo que está aqui, é você com Deus agora. É hora de você ajustar o foco. É hora de você agora olhar para Deus e falar: Deus, eu me vi em várias dessas situações, Pai, tem misericórdia de mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti agora nesse momento, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos coloque no foco, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, não do que Tu podes fazer. Dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, conserta o nosso foco, Pai. Conserta o nosso foco, nos ajuda, Deus. Nós estamos aqui porque sabemos que precisamos do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Nós reconhecemos que somos falhos e que precisamos de Ti, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos convence dos nossos erros, nos muda, nos transforma, Pai. A gente tem tanta coisa, Pai, mas a gente quer lançar elas aos Teus pés, Pai. Nós não queremos andar ansiosos por coisa alguma, como diz a Tua palavra. A palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes suas petições sejam conhecidas de Deus em oração. Ore a Ele, entregue a Ele, mas não viva em função do que você tem procurado. Viva em função de Deus, viva em função do abençoador. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a estar no foco, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a focar no que é certo, Senhor, em nome de Jesus. E, Pai, se há em nosso meio algum espírito maligno que nos tira do foco, que nós temos dado permissão para que haja em nossas vidas e nos tire do caminho, você está repreendido agora em nome de Jesus. Você não tem autoridade mais em nosso meio. Arrependimento, saia Satanás do nosso meio, em nome de Jesus. Pai, sê conosco, Pai. É de Ti que nós dependemos. Precisamos de mais de Ti, menos de nós. Precisamos que Tu cresça, que a gente diminua, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, cresce no nosso meio. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos,